Oi, tudo bem? Eu sou a Lívia Santiago e hoje iremos fazer um trabalho sobre as profissões do futuro, junto com a Natália Frederici e a Heloísa Peixoto. Hoje iremos entrevistar o Marcos Tadeu, que a sua profissão é analista de sistemas. Bom, estamos aqui com o Marcos, ele é analista de sistemas. Como vai? Vou muito bem, obrigado. Então, primeiramente, aonde você trabalha? Eu trabalho no Departamento de Águas e Energia Elétrica, na Divisão Técnica de Informática, o chamado DAEE, tá? E o DAEE é uma autarquia pública do governo do estado de São Paulo, responsável pela, pelas outorgas ou permissões de captação da água bruta dentro do estado de São Paulo, seja em rios, nascentes, poços artesianos ou por contenção de alguns locais como represamento. Ok. Nossa, que legal. Então, eu vou fazer algumas perguntas. A primeira como você situa a sua profissão no mercado de trabalho? Olha, atualmente é uma profissão boa de se trabalhar. Existe um mercado de trabalho muito amplo, mas em compensação existe uma exigência no mercado de trabalho que obriga com que o profissional da área de tecnologia da informação esteja sempre atualizado, sempre, o tempo todo. Não existe como você estar dentro do mercado de trabalho ou atuando nessa área se você não fizer pelo menos, no mínimo, 1 ou 2 cursos por ano de atualização. Entendi. Você acha que sua profissão cria ou diminui postos de trabalho? Ela cria novos postos e diminui postos de trabalho. Vamos pensar um pouco, nós estamos hoje vivendo uma situação totalmente atípica em que a interação com as pessoas não pode mais ser presencial. Nós estamos falando, essa nossa entrevista, essa nossa conversa, ela está sendo feita num período onde está havendo uma crise incomum, que é a pandemia do novo coronavírus. Sim. Tá? E que ocorre? Nós estamos vendo modelos de mercado de trabalho, modelos de negócios, na verdade, sendo totalmente transformados. Tá? Modelos ou até mesmo formas de relacionamento cada vez mais distantes. Né? Então, se Certo. isso antigamente era uma opção e a gente acabava se interagindo muito através de mídias sociais, hoje ela acabou sendo praticamente obrigatória. Então, no, no contexto mercadológico, no mercado em todo e o mercado de trabalho em si, vai ter que fazer com que as pessoas se adaptem cada vez mais com a tecnologia. Interessante. Em que empresas você já trabalhou? Como analista de sistemas, eu entrei no DAEE, né, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, como estagiário e permaneço lá até hoje. Tá? Tem quantos anos, mais ou menos, isso? Olha, 10 anos indo para 11 anos já. Nossa, muito tempo, né? Quais ferramentas utiliza ou já utilizou? E explique. Olha, se você for pensar em ferramentas, desde a época de estagiário e até hoje, eu sou obrigado a trabalhar, às vezes, com ferramentas básicas, rústicas mesmo, como chave de fenda, chave Phillips, ferro de solda, né, que é quando a gente trabalha muito em cima da máquina, que a gente chama do hardware. Com relação a ferramentas de trabalho que eu mais utilizo, tá? Eu sou analista de sistemas e hoje eu sou o único chamado analista de ambiente. Que é um analista de ambiente? Eu cuido de equipamentos extremamente específicos e de alta utilização, que são servidores. Eu sou especialista em servidores Microsoft, tá? Tenho certificação na área, tá? Como analista de ambiente, tá? Também sou analista desenvolvedor, então eu também utilizo como ferramenta para desenvolvimento. Eu trabalho com PHP, tá? E
no fundo, eu tenho sempre diante de mim um notebook ou um microcomputador para poder gerenciar todos os servidores que fazem trabalhos extremamente específicos e que mantêm todos os serviços computacionais dentro do DAE. Entendi. Tá? Para você, o que é ser um analista de sistemas? Olha, na formação original que eu tive, eu era eu sou formado como analista desenvolvedor de sistemas. E assim, você tem que ter, primeiro, um conhecimento muito bom daquilo que das ferramentas que você está utilizando. Sim. Tá? Isso é primeiro. Mas o mais importante de tudo é você ter ciência do que você vai saber, do que você vai saber fazer, do que você vai, na verdade, vai fazer. Como analista desenvolvedor, na verdade, a gente é treinado, a gente é colocado num mundo onde você faz todos os requisitos para desenvolvimento de um software, de uma plataforma, tá? De um aplicativo. Então você tem que ter muita interação. Como na verdade hoje essa área de desenvolvimento, assim como em qualquer área comercial ou industrial, ela é muito segmentada, então você vai ter desde a turma de negócios, que está lá na ponta vendendo ou entendendo o que o cliente quer, tá? Você vai ter a turma de análise de sistemas, que seria a nossa formação, onde a gente entende a pessoa para quem você está trabalhando deseja, o que ela quer, e depois que você consegue levantar o que a gente chama de requisitos, né? Existe um termo que chama, um profissional chamado analista de requisitos, ele consegue trazer para você o que fala, olha, o cliente quer isso daqui, tá bom. Em cima disso nós vamos escolher quais são as melhores ferramentas a ser utilizadas, qual o melhor banco de dados a ser implementado, qual a melhor linguagem a ser colocada, se esse software vai ser um software de aplicativo para um celular, ou um aplicativo web, né, que é um aplicativo que está na internet. Então tudo isso nós vamos fazer esse tipo de estudo, esse tipo de análise, né? E a partir daí existe todo o cronograma de desenvolvimento dessa parte. Então cada especialista vai estar dentro, entre parênteses, do seu quadrado. Tá? Então, numa grande empresa, você vai ter isso muito segmentado. Olha, isso é a realidade de 100%? Não. Porque normalmente quando você começa atendendo um pequeno cliente, né? Às vezes você está atendendo ali aquele dono de padaria que quer colocar o seu negócio na internet, quer fazer um delivery, quer mostrar os seus produtos para mais pessoas, né? Então tudo isso você acaba sendo o todo, você acaba sendo o comercial da tua empresa, que você vai ter que visitar esse dono de padaria, você vai ser o analista, porque você vai entender o que ele quer, porque normalmente ele vai te apresentar alguma coisa pronta e nem sempre é o ideal para ele, ou vai existir um recurso que às vezes ele não tenha como pagar, tá? E você vai ter que colocar a mão na massa mesmo, programar todo o sistema. Então varia muito, tá? Eu diria que você conhecer um pouco de cada área é muito importante. Certo. Tá? Quais as principais áreas de atuação da sua profissão? Ela está em todo lugar. Hoje em dia não existe mais área comercial, industrial, de serviços, ou até mesmo chamado terceiro setor, que é o setor de ajuda, né? que nessa pandemia está sendo muito importante, tá? Que são as ONGs, né? as OS, que são as organizações sociais. Então hoje tudo você está inserido em todas as áreas. Então você tem que ter, primeiro também, a coisa que é mais errada é você imaginar, se olhar normalmente para aquela pessoa, aquele nerd, que ele está enfiado em cima de uma máquina, que ele é totalmente
ali o que está o mundo, e isso não existe mais. Ele tem que conhecer, e cada vez mais, por mais que a função dele talvez seja só pegar o que são os gráficos, né? A gente trabalha muito de forma visual, não, os modelos, e você transformar aquilo em um código que o computador entenda para virar um programa. Por mais que a sua área seja apenas essa, de programador, você tem que saber muitas vezes o que você está programando, porque às vezes você tem que ter um feeling. Não, pera aí, pediram isso, pô, mas o que vai ser melhor? Será que eu colocar um display, que é aquela parte que vai vendo de forma automática logo na abertura, ou será que é melhor eu pedir a solicitação do usuário, uma confirmação? Então precisa-se muitas vezes entender muito. Tá? Antigamente não, antigamente se achava que não, a pessoa conversa só com... E outra, é uma das maiores mentiras que existe, é achar que você vai trabalhar sozinho, isolado, longe do mundo, em home office, tá? Muito pelo contrário. Certo. Em que faculdade se formou? Eu sou formado pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC, na unidade de São Caetano do Sul, chamada de Antônio Russo. Que certificações o profissional precisa para ser um bom profissional? Então, depende muito da área que ele for atuar. Eu vou falar um pouco da minha área. Como analista de ambiente, eu tenho certificações de servidores Microsoft que são renovadas cada vez que sai uma versão nova do Windows Server. Tá? Então, cada vez que sai uma versão nova, eu sou obrigado a ir lá e me atualizar. Tá? E também depende muito. Eu também tenho certificações na área de segurança. Tá? Porque eu também lido um pouco com área de segurança, também lido um pouco com área de... Então depende muito do caminho em que esse profissional vai seguir. Se ele for seguir para a minha área, que é uma área mais de segurança e infraestrutura, ele vai precisar de algumas certificações como essa. Tá? Se ele seguir para a área de comercial, ele teria que conhecer, por exemplo, um pouco de BI, né, que é o Business Intelligence. Certo. Tá? Se ele for para a área de desenvolvimento, ele tem que ter certificações na área de alguma linguagem, seja Java, .NET, C Sharp e assim por diante. Então depende muito do ambiente. A gente é mais ou menos, fazer um paralelo, é como se fosse a medicina. Hoje mesmo um médico, tendo a sua formação acadêmica dele, que não é pequena, não é curta, ela dura no mínimo 5 anos mais especialização, você demora 10 anos para formar um médico, ele, apesar de ser um médico, às vezes ele tem que consultar outro médico porque ele não é conhecido, certificado, entre parênteses, em determinada área. Tá? Ele pode ser um pediatra, mas se ele quebrar uma perna, ele vai precisar ir para um ortopedista, pedir a opinião de um ortopedista. Certo. Por último, mas não menos importante, eu queria que você falasse uma dica para jovens que querem seguir essa profissão. Olha, existe uma coisa, uma dica que vocês não façam. Não vou dizer para vocês o que vocês vão fazer. Apesar de, se fosse falar alguma coisa para vocês fazerem, façam o que gostem. Independente de você seguir a área de tecnologia da informação a qual eu sou ligada, ou se você quiser seguir uma área mais para humanas, como filosofia ou qualquer coisa. Faça sempre o que gosta. Mas não vá nunca para essa área imaginando algumas coisas do tipo: eu não gosto de conversar, não gosto de gente, eu vou tratar só com máquina, eu vou ficar na frente de uma máquina, eu e a máquina nos entendemos. É mentira, porque nós somos extremamente limitados e nós não temos o conhecimento de tudo que existe na face da Terra. Eu hoje trabalho junto com 15 profissionais e nós somos obrigados a interagir com esses 15 profissionais e mais com outros usuários que são funcionários da empresa. Então, se eu não gostar de pessoas, se eu não tiver um bom relacionamento, então você não vai conseguir ser um bom profissional, porque na verdade as pessoas acabam não tendo confiança naquilo que você faz, tá?
Então isso é uma coisa. Se você, não gosto, eu gosto só de máquina, eu gosto de ficar isolado, esquece, isso daqui não é uma profissão que se fique, tá? Por sinal, cada vez mais nós vamos ter essas profissões chamadas isoladas, tá? A conectividade vai obrigar isso. Outra coisa, aí uma dica realmente, mas não é, pelo que anda hoje em dia o mundo, não imagine que você vai se formar e pronto, me formei, acabou todo um ciclo da minha vida. Esquece, porque você vai voltar para o banco da escola, para o banco dos cursos, seja fazendo uma pós-graduação, seja fazendo uma especialização, seja fazendo uma certificação em alguma área, no mínimo uma vez por ano da tua vida. Outra coisa que eu falo para vocês tomarem muito cuidado, principalmente vocês que são muito jovens. Cuidado para não venderem a tua juventude. O que é vender? O que eu falo que é vender a juventude? Como vocês têm uma disposição física, mental e muito melhor, muito maior do que a gente, e a maioria de vocês não vai estar compromissado com família, filhos, vocês vão ter cada vez mais tempo para se dedicar à tua profissão em detrimento daquilo que é pessoal teu. Só que tomem cuidado para vocês não serem sugados e depois serem jogados. Sugados da seguinte maneira: você vai ser muito bem remunerado, trabalhando às vezes 14, 15, 16, 18 horas por dia. Só que se você não se reciclar, se você não aprender coisas novas, se você não olhar um pouco para o mundo e ver o que está acontecendo, a hora que você ficar obsoleto, porque o conhecimento hoje ele é obsoleto, você vai ser mandado embora da empresa. Normalmente isso vai acontecer quando você já tiver passado dos 40 anos de idade. E você vai chegar com o teu diploma debaixo do braço e todo mundo vai rir da tua cara. Falar assim, pô, mas ninguém usa mais isso, cara, que não sei o que. Você não viu agora? Eu vou falar para você, eu vi nascer, eu vi morrer algumas coisas que talvez a geração de vocês não tenha visto, mas eu vi morrer a fita cassete, eu vi morrer e depois agora renascimento em forma um pouco mais vintage, que é o LP, né? Disco de vinil, mas eu também vi nascer e morrer o disquete. Tá? Eu vi nascer e morrer o DVD, porque hoje você compra equipamentos que não tem mais DVD. Eu vi nascer e morrer muito rapidamente o Blu-ray, né? Que era uma evolução do DVD, do CD do DVD. Estou vendo morrer o pendrive, né? E tem outras coisas que talvez a gente tenha que ter a tendência de que vá desaparecer. Entre elas, algo que seja que já é mais um modelo de negócio e que uma pessoa que conseguiu vislumbrar isso muito bem foi Bill Gates. Você, se não sabe, você não é dono do Windows que está instalado na sua máquina. Você tem uma permissão de uso daquele software, o que permite que ele simplesmente chegue e fale assim, olha, a partir de amanhã ele não funciona mais. Você vai lá e adquire uma nova licença, por isso que se chama licença. Você tem a possibilidade de utilização. Você não tem o programa. Se você tivesse, você poderia ajustá-lo ele de qualquer forma. E isso vai valer agora para novos modelos de negócio, em que realmente nós vamos... Eu acho que até essa pandemia vai acelerar muito isso daí. Você imagina quantas pessoas que utilizavam veículos, que a partir de agora vão ficar em home office, com seus carros no mínimo de 45 a 50 mil reais parados na garagem, quando que na realidade eles não precisariam ter esses veículos e poderiam
alugar ou se fazer utilização de motoristas de aplicativo. E até mesmo o motorista de aplicativo pode acabar acontecendo, pode acabar morrendo essa profissão na hora que vierem os veículos autônomos. Sim. Até mesmo porque como você não pode mais ter interação, né, com outras pessoas, um alerta que se faz é que talvez essa não seja a maior e a última pandemia que exista, outras poderão vir. Então a questão de isolamento presencial vai ser cada vez maior, então você vai às vezes optar por um veículo autônomo que ele foi desinfectado depois que você saiu, tá? Jatos de ozônio e de hipoclorito de sódio dentro do veículo vão matar todos os germes, bactérias e vírus, tá? É óbvio que vai matar o ser humano, por isso que não pode ter ninguém lá dentro. Você sai, o carro é todo higienizado por dentro, pronto, pega o próximo passageiro. E o motorista não existe porque o carro é autônomo. Então existem outras, tá vindo aí outros estudos e na verdade situações como essa são similares a situações de guerra. As maiores revoluções tecnológicas foram criadas quando o ser humano necessitou das maiores adversidades que passaram na vida. A guerra foi uma delas. Eu precisava ser mais eficiente, eu precisava ser mais rápido, eu precisava ser mais mortal e fui obrigado a desenvolver ferramentas à época. Agora é a mesma coisa, nós estamos numa guerra, uma guerra invisível contra um ser microscópico e que vai exigir da gente um trabalho cada vez maior e o uso de tecnologias que antes eram estudos sendo colocadas em prática. Certo. Então foi isso. Muito obrigada pela sua participação e por hoje é só. Obrigado.